Se nós analisarmos historicamente, o grande fomentador da industrialização brasileira e latino-americana foi o Estado. Quando a gente fala em grandes multinacionais latino-americanas, foi o Estado que patrocinou. Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce. Então, quando você fala em investimento, é preciso ter clareza que o Estado precisa criar as condições, e isso é o investimento público, sobretudo na área de infraestrutura, que nossa infraestrutura é precária, não só brasileira, mas latino-americana, porque a política internacional interfere internamente e vice-versa. E para isso é preciso também ter uma burguesia industrial desenvolvida. Nós não temos nem uma coisa nem outra. Nós não temos uma burguesia industrial desenvolvida porque a nossa burguesia prefere ser sócia menor do capital estrangeiro, ficar com as migalhas do capital internacional, do que desenvolver, né, a indústria nacional brasileira. Isso é uma realidade. A outra questão é, o Brasil é o país que tem a menor taxa de investimento público com relação ao PIB da América Latina. É 1% do PIB. Nós estamos atrás de Cuba e de Venezuela. Tem como explicar isso? Agora, por que é que existe um entrave no investimento público? E aqui, para finalizar, investimento é despesa de capital. Isso não entra na conta para geração de superávit, ou seja, não é uma despesa que eu tenho que cortar para gerar o superávit primário para pagar a dívida. Mas o investimento público gera, no segundo momento, despesa corrente. Se eu construo escolas, depois eu vou ter que contratar quem? Professores. Se eu construo hospitais, eu vou ter que contratar quem depois? Médicos, enfermeiros. Se eu construo uma infraestrutura, rodovias, por exemplo, eu vou ter que contratar pessoal para manutenção. E é aí que a gente começa a enxergar o entrave e a gente começa a perceber que o arcabouço não resolve esse problema. Por quê? Porque a dívida pública brasileira, ela se aproxima de 100% do PIB. Se a menor taxa de remuneração de um título do Tesouro é maior do que a taxa de crescimento do país, essa dívida nunca vai parar de crescer. E para eu manter o serviço da dívida, eu tenho que realizar cortes nas políticas públicas. Então, nenhum projeto político da esquerda será viável sem a discussão da dívida pública. Então, professor Leandro, eu finalizo respondendo o seguinte, que muito embora a esquerda demande aumento de gastos, o que nós estamos vendo aí não é uma política de esquerda, é uma política de direita. Até porque a primeira pessoa que falou da criação de políticas compensatórias para mitigar os anseios sociais foi um ganhador do Prêmio Nobel de Economia chamado Milton Friedman, que ninguém discute que tenha sido um neoliberal.